Boa noite, meu nome é Felipe, né, e hoje nós vamos falar sobre o projeto TreeWeb, que é uma plataforma, e nessa plataforma nós estamos usando um recurso muito importante hoje em dia chamado WebRTC, ou WebRTC. Né? O WebRTC nada mais é do que uma API, né, do Google, desenvolvida pelo Google, pela equipe do Google de desenvolvimento de software do Google, que roda justamente dentro do Google Chrome, navegador de internet do Google. O que é importante no fato de nós estarmos usando uma API de navegador é que é o grande truque, a grande sacada do projeto e da plataforma TreeWeb. Então, vocês estão vendo aí, este é o logotipo, né, do pessoal do WebRTC, do WebRTC Team da Google, né, e eu vou iniciar essa apresentação mostrando para vocês, né, eu tive um probleminha aqui, manter o esquema de cores, tá? Eu estou com uma dificuldade porque a máquina não suporta o Camtasia Studio, que é justamente esse software de videolog, né? Eu vou fechar o logotipo, né? Eu tenho já o meu shell aberto aqui no diretório, né, na pasta de projeto, mas eu vou iniciar falando um pouco sobre a tecnologia que nós estamos usando de WebRTC, né, de acordo com um documento do próprio Google, né? Bom, esse aqui é o site do Google Developers, né, onde a gente tem uma apresentação da tecnologia WebRTC. Né? Eu vou iniciar essa apresentação. O WebRTC é uma tecnologia sem plugin, né, de comunicação em tempo real. Né? O que é comunicação em tempo real? Né? A comunicação em tempo real que o WebRTC nos fala, né, é justamente aquele recurso que a gente conhece como o Skype, né, que nós conhecemos em chat, que nós conhecemos num telefone, que nós conhecemos numa videoconferência. Né? Comunicação em tempo real é o fato de nós podermos transmitir a informação exatamente no momento em que ela acontece. Né? Real time é isso, tempo real é isso. O WebRTC, como está aparecendo aqui na tela, infelizmente na língua inglesa, para quem não sabe inglês, né, nos oferece, né, uma série de vantagens. Né? Ele tem um baixo custo, uma alta qualidade de áudio e vídeo, tá, nas comunicações. As comunicações de áudio e vídeo em WebRTC, elas têm uma altíssima qualidade. Né? Elas são bem... os vídeos de WebRTC, eles têm uma resolução muito satisfatória. Né? Eles exigem bastante de máquina. Né? Nós também temos dados, né? São transmitidos dados em tempo real. Eu posso enviar uma fotografia, eu posso enviar texto como um chat, eu posso enviar um arquivo do Word, um arquivo do LibreOffice para quem trabalha com Linux. Né? A WebRTC, né, é um novo front, tá, na longa guerra, né, para a gente ter uma internet, né, aberta, de código aberto, onde qualquer um pode alterar, você pode pegar aquele código, você pode desenvolver a sua própria versão, né, e não engessada, unencumbered, né, não engrossada, unencumbered web, né, é rede não engrossada, teia não engrossada, porque o web é teia, né, na verdade é internet não engessada, né, muito amarrada, muito presa a uma série de modelos e tecnologias, né, que até hoje a gente está preso. Né? O WebRTC no Chrome, né? O que acontece? Tá? O fato da API WebRTC estar dentro do Chrome, né, ser um engine, né, essa API roda muito próxima do V8, né, ela traz a comunicação em tempo real para a web. Né? O que é trazer a comunicação em tempo real para a web? Na verdade, quando eu uso Skype, eu tenho que instalar o programa da Skype na minha máquina. Quando eu uso
né? Um e-mail, eu tenho que instalar um e-mail. Quando eu uso um chat, eu instalo um cliente de chat na minha máquina, geralmente. Obviamente, vocês já conhecem os chats baseados em nuvem, né? Não precisa instalar nada na máquina, mas existem os chats com clients instalados nas máquinas, né? Recursos corporativos, empresas usam muito essa tecnologia, né? Inclusive existem versões do Skype desenvolvidas especificamente para certas empresas, né? O WebRTC também nos oferece, né, nos dá uma pilha, né, de criação no estado da arte para o Chrome. O que seria uma State of the Art Media Stack? Né? State of the Art Media Stack é uma pilha de criação, no estado da arte para o Chrome. Na verdade, o que ele está querendo dizer aqui é que hoje nós desenvolvemos muita coisa em internet com o recurso de scripting, né? As páginas de internet ou elas são HTML, ou elas são PHP, ou elas são ASP, né? São todos o HTML, o PHP, o ASP, são todos recursos dentro de um engine suportado pelo navegador, né? O que acontece é que o WebRTC nos estende a capacidade de scripting. Como é que funciona, na verdade, ou funcionava, na verdade, o JavaScript? O JavaScript, na verdade, nada mais é que uma linguagem de script para se agregar a uma página de internet, né? Seja PHP ou seja um HTML puro. Vamos falar de HTML puro. No HTML puro, um código JavaScript, por exemplo, poderia fazer uma rotina, executar uma conta e nos oferecer um resultado, né? No HTML, a função do HTML como transferência de hipertexto, única e exclusivamente, apesar de todos os recursos do HTML5, tá? Basicamente o HTML não faz essas coisas. Quem faz isso é uma linguagem de script, é o JavaScript, é o VBScript, antigamente fazia isso. Tem o TypeScript para a criação de scripts em JavaScript, a LuaScript e uma série de outras linguagens de script, que na verdade agregam as potencialidades, né, de uma linguagem de programação tipada dentro de um formulário de tags de internet, seja ele HTML, PHP, que não é tipado, né? Linguagens tipadas quer dizer que quando eu passo um número eu tenho que identificar que aquilo é um número, né? Eu digo x as int, tá? Ou seja, x é um inteiro, né? Ou name as string, nome é uma string, string é um conjunto de caracteres, né? Ou seja, texto. E assim vai. O tipo é isso, identificar qual é o tipo de informação ao qual aquele determinado dado se refere. As linguagens de navegador, elas não são tipadas, são linguagens não tipadas por sua natureza. Por outro lado, linguagens como JavaScript, linguagem C e várias linguagens de alto nível para desktop em geral são linguagens tipadas. Todas elas trabalham com tipos de dados que têm um tipo de que são de um range de informação definido. Em bancos de dados, por exemplo, o Excel tem tipo de dado chamado currency, que se refere a dinheiro. É um tipo de dado formatado com 2 casas decimais, para apresentar valores com 2 zeros, após a vírgula, né, se não houverem centavos. Outra coisa, né, que o WebRTC nos oferece, né, é o desenvolvimento de uma nova plataforma de telecomunicações, né? E nós vamos estar explorando isso adiante, né, com o estudo da plataforma, da API WebRTC, né? Voz é só mais uma aplicação JavaScript, né? Essa frase foi do Henning Schulzen, né, o CTO da USFCC, né? O WebRTC, né, sobre plataformas, né, across. Bom, o WebRTC, ele roda tanto
se eu estiver usando um navegador Chrome, ou Firefox, ou Opera, porque ele roda no Chrome para Android, no Firefox, no Opera, né? E também funciona, né, em ligações Java, né, de Objective-C, tá? Ligações nativas do Java em Objective-C. Né? O que é que ele está nos oferecendo? Né? Então, como é que acontece de eu poder estar usando, né, essa API nesses navegadores? Bom, o que acontece é o seguinte, é muito elementar. Como o Chrome adotou o JavaScript Engine versão 8, ou o V8, né, como o seu engine de JavaScript, tá? O que acontece? O JavaScript foi uma linguagem de script que se tornou popular. Como muita gente começa a escrever scripts em JavaScript nas suas páginas HTML, havia necessidade, né, de que esses scripts fossem executados mais rapidamente. Na verdade, o que acontecia antes, existia um suporte, né, a Java Runtime Environment, né, o Java instalado no seu computador, né, era um dos recursos, né, que oferecia suporte às novidades, né, da linguagem Java, que era, na época, que foi desenvolvida pela Sun Microsystems e comprada pela Oracle. Né? Então, hoje é o Oracle Java Virtual Machine, ou Java Runtime Environment. Né? A máquina virtual da Oracle, né, e ambiente de runtime do Java, ambiente de execução do Java. Java Runtime Environment é ambiente de execução Java, e JVM, Java Virtual Machine, é máquina virtual Java. Existe uma diferença e uma semelhança nessas duas expressões, mas na verdade o que acontece? Com o passar do tempo, com a popularização do JavaScript, né, porque a linguagem Java é uma coisa e JavaScript é um subconjunto de Java, da mesma coisa que a linguagem Visual Basic é uma coisa e o VBScript, utilizado nas páginas ASP, Native Server Page da Microsoft, né, é um subconjunto de Visual Basic. Voltando para o V8, né, havia necessidade, então, de o navegador oferecer mais desempenho na execução desses scripts Java, devido à quantidade muito grande de scripts Java que estavam dentro de uma determinada página web. E isso nos gerava uma latência maior, ou seja, o desempenho cai. A latência é o tempo que demora, né, para uma requisição-resposta, que é a maneira como trabalha a internet. Então, o pessoal do Google incorporou o JavaScript Engine 8, tá, ou o V8, dentro do navegador Chrome. E isso fez com que os scripts JavaScript fossem compilados em tempo real, né, que é o Just-in-Time Compiler, né, compilação just-in-time, né, justamente agora, na hora, compilação na hora. Na verdade, nós podemos traduzir para compilação em tempo real, ou seja, um interpretador de comando, ele interpreta muito rapidamente os scripts Java dentro do navegador e renderiza, desenha, pinta a página, né, ou seja, nos apresenta a página muito mais eficientemente. Né? Bom, vamos adiante. Né? Nós temos hoje, né, mais de 1 milhão, tá, de endpoints, né, mais de 1 milhão de pontos interligados, tá, com a tecnologia WebRTC. Existe muita coisa hoje que você não sabe, mas elas já usam WebRTC. Né? Existem sites que já usam WebRTC para comunicações, tá? Uma série de coisas. Bom, aqui vocês estão vendo algumas das empresas, né, que usam o WebRTC. Né? A Citrix, né, é um fabricante de componentes, Zingaya, Conversat.io, né, Sharpest, Bistri, né, Rootpoint, né, a Uber Conference, né, Voxil, Viditel, Mitico, né, GoCast IT, OpenTalk, Ten Hands e o Reline. Né? Essas são algumas das empresas que usam WebRTC. Né?
as APIs do WebRTC. O WebRTC é composto de algumas APIs, né? As tarefas principais, né? É a aquisição de áudio e vídeo, né? A comunicação via áudio e vídeo, tá? E a comunicação arbitrária de dados. Acho que o acquiring, né? Acquiring, eu estou me perdendo, desculpa gente, o inglês já começa a falhar. Acquiring. Eu quero ser bem literal em algumas coisas para que a gente consiga, né, tá? A obtenção de áudio e vídeo, né? As tarefas principais são conseguir detectar os dispositivos de áudio e vídeo, né, da interface cliente, ou seja, da minha máquina, eu estou conectado no navegador, né? Acesso à API WebRTC. A tarefa principal de uma API WebRTC é detectar meus dispositivos de mídia, né? Basicamente, né, nós vamos, né, obter áudio e vídeo, né? A comunicação de áudio e vídeo, ela é uma conexão, né? Obter essas mídias, né, para o navegador é uma coisa e a conexão é outra, né? A comunicação de áudio e vídeo é quando o meu navegador se comunica com o outro, né? E a comunicação arbitrária de dados, a transferência, né, de dados entre dois pontos, né? As principais APIs JavaScript, né, é a midstream, né, que é a que faz o getUserMedia. GetUserMedia pegar a mídia do usuário, né, vai pegar, capturar, né, os endereços da minha webcam e do meu microfone, né, e me conectar através do navegador, né. A segunda API JavaScript mais importante é a RTC Peer Connection, né, que faz a conexão peer-to-peer, né, do meu navegador para o seu navegador, né. E a API RTC Data Channel, né, que é a API de comunicação que faz também essa comunicação peer-to-peer de dados, né, entre a minha máquina e a sua, para que eu possa transferir texto e arquivos em geral. Midstream, né, obtendo áudio e vídeo, né. Midstream, né, representa, esse bloco aqui representa, né, uma string de áudio ou vídeo, né, ou áudio e vídeo, né. Pode conter múltiplas trilhas, tá? Ela pode conter uma trilha de áudio, duas trilhas de vídeo, duas trilhas de áudio, tá? E como é que funciona isso? Na verdade, eu simplesmente coloco um comando dentro de um script numa página HTML, né, que é um comando chamado navigator.getUserMedia, né? Ou seja, navegador pega a mídia do usuário, captura a câmera e o microfone ou os dispositivos de mídia que o usuário tem conectados na máquina, que o ambiente operacional, seja o Windows ou Linux, informa ao navegador que estão conectados na máquina. Existe, quando você tem um navegador internet, na verdade ele sabe alguns aspectos de hardware, né, da parte eletrônica da sua máquina, né. Uma das coisas que esses navegadores modernos fazem, né, por exemplo, o navegador sabe de características da placa de rede, etc. Tudo isso pode ser adquirido, pode ser enviado para o navegador, né. E isso quem faz, né, essa obtenção, né, de áudio, vídeo, de mídia, né, é a midstream através do getUserMedia, basicamente o primeiro comando da midstream, o getUserMedia, né. Aqui tem um exemplo, né, um sample simples, né. Vocês podem notar que isso está em JavaScript, né. Isso é JavaScript, né, é uma função, tá criando uma variável, tá, e aqui são funções, tá, elas têm um callback, né. A comunicação aqui é uma comunicação assíncrona, tá? Então comunicação assíncrona é chamada callback, né? Eu não fico pendurado numa conexão. Aqui tem um exemplo, não vou rodar, nós estamos com baixa performance, as mensagens que estão aparecendo na tela são em virtude do software de gravação do videoblog ser extremamente pesado. Aqui tem uma outra, são apresentações, eu vou pular constraints, getUserMedia mais web áudio,
né? Ou seja, eu posso trabalhar, já falei sobre isso, né? Transferindo áudio pela web, né? Screen capture, eu posso fazer captura de tela, isso é muito legal porque tem aquela coisa de softwares como TeamViewer, onde se eu estiver numa videoconferência ou numa comunicação ponto a ponto, peer-to-peer, na videoconferência vamos entender que é múltiplos peers, né? Eu posso estar fazendo um broadcast da minha tela, ou posso estar enviando somente para aquele usuário, broadcast eu enviaria para todos de um grupo, né, numa videoconferência, ou inventar somente para um, a tela do meu computador, mostrando o que está acontecendo na minha máquina. Isso é muito importante para o pessoal de suporte, mas também é muito importante porque acho que é um recurso de comunicação um pouco explorado pelo usuário comum. Na verdade, seria isso muito interessante de professores e alunos de uma escola para ensino à distância, EAD, né? E é um recurso que ele oferece também uma série de benefícios. Eu, como profissional de informática, uso muito TeamViewer, esse recurso de compartilhamento de tela, para estar vendo a tela do usuário e o que está acontecendo para poder oferecer a melhor solução para determinado problema. Isso é baseado em um screen capture ou captura de tela. RTC Peer Connection, né, é a comunicação de áudio e vídeo entre pontos, né, que é o peer-to-peer, né, o ponto a ponto. Para que serve o RTC Peer Connection? O RTC Peer Connection serve para mim poder falar com você, ponto a ponto e diretamente, sem precisar de um servidor lá em cima. O que não existe, na verdade, muito difundido, é justamente essa comunicação ponto a ponto com mídia, né, de áudio e vídeo, porque sempre existe um servidor no meio, nós temos uma largura de banda muito limitada no Brasil, né, então provedores de serviço nos oferecem esse recurso com um servidor no meio, com algoritmos de compactação de áudio e vídeo, etc. e tal, para oferecer um desempenho mais aceitável e nós podemos ter soluções de videoconferência, além de soluções privadas bastante caras, que são baseadas em computadores poderosos, dispositivos poderosos e uma rede local, né, muitas vezes até constituída internamente dentro da empresa, de fibras óticas para oferecer esse desempenho mais elevado, né. A comunicação, né, de midstream, isso aí que vocês estão vendo, né, tem o Get User Media, eu peguei, né, a câmera de cada um dos usuários de cada um dos peers, né, e com o RTC Peer Connection eu estabeleci a conexão ponto a ponto entre um e outro usuário, né, iniciando assim uma conversa ponto a ponto, né, ou seja, uma conexão RTC Peer Connection, né, comunicação em tempo real, ponto a ponto, pela internet, né? Web RTC. O Web RTC faz uma série de coisas. A RTC Peer Connection nos oferece uma série de recursos dentro do Web RTC, que é o processamento de sinal, o manipulamento de codecs, né? Os codecs são os padrões de compactação de áudio e vídeo, de mídia, né? DVD tem um tipo de codec, CD tem outro tipo de codec, MP3 é um tipo de codec, MP4 é um tipo de codec, 3GP, que é um padrão de vídeo de telefone celular, é outro codec. Então, codecs são codificadores, decodificadores, na verdade, são arquivos, né, algoritmos de compactação, né? Na verdade, isso não passa de compactação, tá, gente? São algoritmos matemáticos, né, que compactam informações de áudio e vídeo para que elas fiquem menores e não causem tanto impacto ao serem transferidas por uma rede de comunicação de dados. A comunicação ponto a ponto, obviamente, a RTC Peer Connection oferece isso, segurança e gerenciamento de largura de banda. Isso também é muito importante. O RTC Peer Connection nos oferece, dentro da API, a capacidade de gerenciar a largura de banda, né? Isso é detalhe para tempo de desenvolvimento, vamos passar, né? E aqui está a arquitetura, né, de WebRTC, né? O WebRTC, né, tem o Voice Engine, tá, o mecanismo de voz, tá, o Video Engine, mecanismo de vídeo, tá, e o mecanismo de transporte, tá. O WebRTC é uma API escrita em C++, ou seja, uma API
uma interface bastante aceitável, compatibilidade bastante aceitável de desenvolvimento, por ser um código aberto, é uma API aberta, nós podemos desenvolver, né? A estrutura dela aberta aqui para nós já nos diz isso. Podemos desenvolver e usar essa API, inclusive com linguagem C++, que é uma linguagem extremamente poderosa, linguagem de alto nível, e nos oferece uma grande afinidade com o hardware, com a parte eletrônica do equipamento. C++, a característica que é o que mata muita gente em C++, é que ele possui um tipo de dado específico chamado ponteiro, que serve para apontar para endereços de memória. Apontar para um endereço de memória é a maneira como eu faço para ligar a minha webcam ou a minha impressora. Eu aponto para o endereço de memória da webcam e ao acessar aquele endereço eu disparo um negócio chamado interrupção no computador, no sistema operacional, que ativa o driver do webcam, liga a webcam e coloca a imagem na tela para mim. Isso é feito através desse conceito de endereço e interrupção na driver software. Vamos passar um pouco, que isso é coisa para desenvolvimento. Aqui tem um exemplo, né, de um código JavaScript, tá, usando RTC Peer Connection, né, PC igual a new RTC Peer Connection, né, passando no que ele está dizendo que a variável PC, tá, vai ser uma instância de um objeto RTC Peer Connection. É programação orientada a objetos, para quem conhece. E depois, com o objeto PC, Peer Connection, tá, na verdade ele criou um objeto Peer Connection igual a new RTC Peer Connection, PC igual a new RTC Peer Connection. Aí depois ele pega o objeto PC, né, ponto on add string, né, o objeto adicionar uma string é igual a pega a string remota, get remote string, né, e assim vai. É muito elementar, muito simples, muito fácil de trabalhar, a sintaxe bastante clara. Tem aplicações aqui. RTC Data Channel, né, é a API que nos oferece a comunicação bidirecional de dados, entre dados arbitrários, tá, entre peers. Tá? Ou seja, comunicação bidirecional, ponto a ponto, tá, de dados arbitrários. Ou seja, eu posso escolher, eu vou escolher enviar um texto, eu vou escolher enviar um arquivo do LibreOffice, eu vou escolher enviar uma planilha, né? Isso é a comunicação arbitrária, né? Bidirecional, eu posso enviar para você e posso receber de você, né? E entre peers, o fato dessa comunicação está sendo feita ponto a ponto do meu navegador para o seu navegador, sem software no meio, deixar bem claro, WebRTC. Comunicação arbitrária de dados, está apresentando aqui um modelo, né, da transferência, né, ele abre um RTC Data Channel, que vai trabalhar embaixo de uma conexão RTC Peer Connection, né, ou seja, primeiro eu estabeleço uma conexão e através dessa conexão eu abro um canal de dados. Né. RTC Data Channel é a mesma API de WebSockets, tá? Ela tem uma baixa latência, ou seja, ela é extremamente rápida, né? Latência é o tempo que leva de requisição e resposta do meu peer para o seu peer, né? Ponto a ponto, peer-to-peer. Tá? Esse canal pode ser um canal reliable, seria um canal, esse canal de dados, tá, ele pode ser seguro ou não seguro, porque embaixo a gente está falando de segurança, tá? Porque são algumas características do canal de comunicação de dados, alguns a gente trata como canais seguros e outros como não seguros, é o reliable ou unreliable, né? O que na verdade não é a mesma coisa que secure aqui, que fala de segurança. Essa questão de segurança fala em características e aspectos de segurança, padrão de conexão, né, que é outra coisa, né, porque quando você fala de canal de dados, eu estou na camada de transporte, tá, do modelo OSI, né, e isso é diferente da camada de segurança, tá bom? Vamos
a API RTC da Channel, aqui um exemplo dessa API, toda em JavaScript também. Aqui, servidores e protocolos, né? Ele é peer-to-peer, certo? A WebRTC, mas nós precisamos de servidores. Ele é peer-to-peer, ou seja, o meu navegador fala com o seu navegador diretamente, mas eu preciso de um servidor. Esse conceito é uma das grandes sacadas de WebRTC e também da plataforma cuja qual nós optamos para trabalhar com WebRTC, né, que são outras coisas além, né? Eu estou falando aqui único e exclusivamente de WebRTC até agora, né, que é nada mais nada menos que uma API, né, que roda no V8, tá? Roda no JavaScript Engine V8. Então, a WebRTC, na verdade, é uma API C suportada pelo V8, né, que desculpa, o V8 é a API de JavaScript, é o JavaScript Engine, né, e o WebRTC, né, é uma API escrita em C++. Bom, servers and protocols, né, servidores e protocolos. Os servidores e protocolos, vamos lá. Para intercâmbio, tá, de objetos de descrição de sessão, né, Session Description, SDA. Descrição de sessão é quando eu me conecto através de um navegador a um servidor web, eu iniciei uma sessão. Essa sessão, por que eu tenho uma sessão? Uma sessão, na verdade, é o escopo dessa comunicação, porque eu estou iniciando uma sessão, estou fazendo login, estou me identificando, estou enviando, estou recebendo informações e navego entre diversas páginas e lugares diferentes dentro da internet. Deve haver um controle de sessão para que não se perca quem sou eu, onde eu estou, né, e quais são as informações que eu enviei para quem e quem deve enviar para mim. O controle de sessão significa que se eu sair dessa página aqui e fui para aquela lá, né, como eu sou na mesma sessão única, essas informações vão chegar até mim. O controle de sessão sempre foi uma coisa muito crítica, né, no desenvolvimento, nos tempos de CGI, muito antes dos padrões modernos de desenvolvimento de software para a internet, né, o controle de sessão sempre foi uma coisa crítica, né? Então, esse controle de sessão, né, o intercâmbio, né, em objetos de descrição de sessão, né, usado pela sinalização abstrata do WebRTC, é extremamente poderoso, né? Que formatos, né, eu suporto e o que eu quero enviar, né? Informação de rede, informação de rede para a configuração de ponto a ponto. Posso usar meu mecanismo de mensagem, posso usar qualquer protocolo de mensagens, né? A sinalização abstrata trata disso, né? O diagrama da sinalização está aqui. Na verdade, o que acontece? Aonde que entra essa questão de que eu estou fazendo uma comunicação peer-to-peer, ponto a ponto, diretamente de mim para você, de você para mim. Por outro lado, eu tenho um servidor no mesmo. Vamos tentar entender. O navegador do meu navegador, na verdade, estabelece uma sessão. Eu tenho uma aplicação, né, que está rodando essa página de internet. Na verdade, hoje em dia é uma aplicação. Ela sinaliza através da internet a parte de aplicação do navegador internet do outro peer, né, do seu peer, e se comunica com o navegador através da API, né? Nada mais, nada menos que isso. Tá? E essa sinalização está meio despercebida. Vamos dizer que eu comuniquei pela internet direto com você, mas não, na verdade não foi isso que aconteceu. Por quê? Bom, aqui tem
uma descrição de sessão, né? Ela tem um ID exclusivo ali, né? E um IP 127.0.0.1 é o IP loopback local, é da máquina local, e uma série de informações, né? Que vão mostrar para a gente, né? Essa API. A descrição de sessão a gente não precisa se aprofundar muito agora. Vamos falar agora de stun e turn. Stun and turn. Stun and turn, né? É o ponto a ponto na era dos firewalls e NATs. Primeiro vamos entender o que é NAT firewall. Firewall é um servidor que tem, na verdade, como objetivo, tá, bloquear portas TCP e portas UDP. É um protocolo que a gente usa para se comunicar pela internet, o protocolo TCP/IP, e dentro do protocolo TCP tem uma série de portas. O web server ele trabalha basicamente em HTTP. HTTP, ele trabalha com HTTP. HTTP porta 80. Ele trabalha com FTP, FTP porta 21. Ele trabalha com HTTPS, que é o HTTP criptografado, ou seja, seguro, porta TCP 443. Isso são portas, né? Ou seja, na mesma conexão, eu me conectei com você, ou você se conectou no servidor da nuvem, ou no portal de internet, seja lá onde for. Eu estou vendo uma página de internet, eu estou vendo uma página de internet através dessa conexão que eu fiz na porta 80. Mas se eu for transferir, né, um arquivo, tá, via FTP, eu posso fazer transferência HTTP hoje, ou seja, abrir lá, ver quais são as pastas que estão lá dentro, escolher daquela pasta um arquivo e trazer para a minha máquina. Isso geralmente é feito com o protocolo FTP. Então eu estou usando a porta 21 na mesma conexão. Então eu me conectei com o servidor, né? Estou vendo a página de internet que ele oferece, estou protocolo TCP/IP nessa conexão de protocolo TCP/IP através da porta 80. Uma porta, abriu uma porta aqui, abriu uma porta aí, 80, 80, 80, 80, estamos comunicando aqui a página de internet. A transferência de arquivo na mesma conexão, porta 21, né? E assim vai. HTTPS, eu vou transmitir meu usuário e senha. A gente muda de protocolo para fazer login e enviar usuário e senha. Aí não é HTTP, é HTTPS, então é a porta 443. Tudo isso pode ser feito na mesma conexão. Isso é imperceptível para a gente, né? Mas na verdade isso pode ser feito na mesma conexão, né? Escopo de conexão, viu, gente? Vamos falar disso num outro momento. No mundo ideal, o que acontece? Tá? Eu vou falar ponto a ponto, né? E a sinalização vai para o servidor e volta. É uma maravilha. Eu me conecto à sua máquina, falo com você e não tem problema. Seria o mundo ideal, mas o mundo não é perfeito. Como é que é na informática? No mundo real, tanto a minha máquina quanto a sua máquina estão através de firewall NAT, estão atrás de um firewall NAT. Bom, eu falei que o firewall basicamente serve para permitir ou negar acesso a determinadas portas do protocolo TCP/IP. Portas e serviços, tá, gente? HTTP é um serviço, FTP é um serviço, tá? Na verdade, HTTP é um protocolo. O protocolo TCP/IP da internet, ele é um conjunto de protocolos. Ele é um protocolo que define um conjunto de protocolos. Esses protocolos são protocolos SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, que é o protocolo de transferência de e-mail. O protocolo POP3 é um protocolo de recebimento de e-mail, né? Protocolo HTTP é o protocolo de transferência de hipertexto, tá? Hypertext Transfer Protocol, HTTP. O protocolo FTP é o File Transfer Protocol, protocolo de transferência de arquivo. O firewall fecha essas portas ou abre essas portas de acordo com as configurações. Mas além do firewall, existe um negócio chamado NAT. O NAT, na verdade, está dentro do roteador. E eu vou explicar como é que isso acontece. Basicamente, tá, para o usuário final em casa, quem for de ambiente corporativo, empresa estiver assistindo isso, sabe que
é um pouco diferente. No ambiente corporativo nós temos um firewall para isso também, né? Mas aqui nesse caso, no caso de uma aplicação voltada mais para o público em geral, o NAT está dentro do roteador. Como é que funciona? Os endereços de internet, na verdade, são divididos em classes. Tem uma classe de endereçamento de internet, são os endereços de internet padrão. São números como 200, 135, 175, 89. Pode ser 201, 189, 1397, 200, 175, 189, 139. São todos esses tipos de números. Só que tem um range de número, né? Uma classe de endereçamento que é para LAN. Tá? Quando eu estou falando de endereço de internet, 200, eu estou falando em WAN, Wide Area Network, internet, uma rede de tamanho mundial, Wide Area Network. É que eles falam wide area, né? Uma grande área, na verdade é o global. Então, o mundo globalizado é o WAN, Wide Area Network, é uma rede em todo o planeta. E tem a LAN, Local Area Network. O que é WAN e o que é LAN? Vamos dizer que a internet é o WAN. Então o sinal da WAN vem como para mim? Tá? Um usuário comum, ele vem através da linha telefônica, chega no modem, que o seu roteador ele também tem um modem dentro, ele chega no modem modulador, demodulador, tá? E o modem separa, né? Para um lado vai o que é telefone e para o outro lado vai o que é internet, né? E a gente pluga o aparelho telefônico no modem, fala, né? E sai o cabo Ethernet, aquele caminho azul, né? Do modem, né? Através do roteador. E do modem ele vai para o roteador, que é um roteador, modem router switcher, tá? Ele é modem, roteador e chaveador switcher, tá? Existe um motivo para isso, não vou me aprofundar nisso, mas o que acontece? Eu vim no endereço 200.139.139.139.89, que é o meu endereço público de internet, endereço do meu roteador com o meu provedor de internet, é esse, 200, só que ele muda de vez em quando, porque ele é dinâmico, ele é DHCP, tá? É um processo que a gente chama de dinâmico. E no meu roteador o que acontece? O meu roteador ele já é um computador. Tá? Geralmente o IP interno para a rede interna do 200 para dentro é outro. Na verdade o meu roteador, e a maioria deles quando vem de fábrica, o endereço IP do roteador interno é 192.168.1.1. E os computadores que são ligados a ele vão começar 192.168.1.2.1.3.1.4 e assim vai. Isso tá, é uma classe de endereçamento de rede local, tá? 192.168.1.1, 192.168.1.2, 192.168.1.100, tá? São todos endereços, tá? De rede local. Eles só são vistos localmente, eles não são vistos fora da internet. Isso é o Network Address Translation, né, tradução de endereço de rede, que traduz um endereço público de internet, 200 lá vai bolinha, para a minha rede local, tá, oferecendo o 192.168.1.1 para o roteador e .1, qualquer coisa abaixo dele. Pode ser também uma outra classe de endereçamento, não importa. Então o que acontece? Como eu estou atrás de NAT, eu vou tentar me comunicar com você e vou receber, na verdade, o endereço do seu roteador, o 200. Eu não recebo o seu endereço de rede local, não tenho esse direito, não tenho acesso a essa informação, ela não é pública. É justamente para proteger a sua rede local de um hacker, né, que existe o NAT. Pois é, e o NAT é o nosso problema. Como é que eu vou chegar na sua máquina se eu só consigo chegar no seu roteador e não passo dele? Aí entra STUM, né? Me diz qual o meu endereço público, tá? E o STUM é responsável por pegar meu endereço público, tá? Trabalhar com um servidor bastante simples, tá? Para rodar,
tá? E ele gerencia os fluxos de dados ponto a ponto, tá? O STUM, tá? O que ele vai fazer? Ó? O servidor STUM, tá? Vai através do NAT, tá? Ele vai pegar o endereço do NAT de um, pegar o endereço do NAT de outro, estabelecer uma conexão para permitir que eu consiga passar de fora, tá? Para dentro, tá? Do seu roteador. Né? E o turn, tá? Oferece, né, o fallback, né, se a comunicação peer-to-peer falhar. Tá? O dado é enviado pelo servidor, tá, através da largura de banda, tá, do servidor do usuário, tá, de acordo com a largura de banda do servidor do usuário. O turn nos certifica, né, de que a chamada vai trabalhar na maioria, né, dos ambientes. Né? Por que isso? Por que eu estou falando em ambientes aqui? É que stun e turn, tá? Eles formam, ó, isso aqui, ó, o que acontece? A mídia vai ser transferida de turn para turn, tá? O stun vai pegar o IP externo, tá? A dupla stun turn, tá? Forma o ICE, tá? O ICE é um framework para conectar peers, né? O grande segredo do WebRTC, uma das grandes sacadas de WebRTC, é justamente o servidor ICE. O servidor ICE é composto, né, por stun e turn, tá? E na verdade o que acontece? Quando eu uso um servidor ICE, eu uso turn, stun, eu criei um negócio chamado NAT transversal. Esse NAT transversal, o NAT transversal está explicado aqui, ó. O NAT transversal é isso. Na verdade, eu consigo o endereço externo das duas máquinas, os dois roteadores comunicam-se entre si e eles me enviam, através de stun e turn, tá? Na verdade, o endereço interno dessas máquinas que estão atrás do firewall e atrás do NAT. Né? É uma maneira de vencer essa limitação de protocolo de segurança para a gente poder estabelecer essa comunicação em tempo real, sem precisar estar de acordo com cada ambiente, cada plataforma. Por isso que estava falando dos ambientes antes, que eu vou me conectar. Existe uma série de configurações diferentes específicas de firewall e de NAT, né, que são definidas por cada gerenciador, cada administrador de rede de TI. Né? No mundo real não é diferente isso, quando você fala da sua conexão pessoal em casa de internet. Bom, veja bem, você pode ter vários tipos de conexão. Você pode ter a conexão de internet oferecida pela TV a cabo, você pode ter a conexão de internet ADSL 2+, que é a via modem em linha telefônica, você pode ter a conexão de internet via Wi-Fi a 3 ou 5 GHz, tá? Que não é a mesma frequência do Wi-Fi interno, tá? O Wi-Fi externo trabalha geralmente a 3 ou 5 GHz, né? E depois baixa para 2.4 GHz, é o Wi-Fi que tem dentro de casa, são frequências, canais de rádio, estações de rádio. Né? Então, essa quantidade de meios de transmissão, tá? O rádio é um meio de transmissão, TV a cabo é um meio de transmissão, a DSL 2+ é um meio de transmissão. Né? Nós temos um outro cara que não está sendo lembrado aqui, que é o PSTN, né? Que é a Public Switch Telephone Network, né? Ou a rede pública, tá? De telefonia chaveada, ou chaveamento para telefonia. Né? Telefonia é um circuito de chaveamento, uma matriz de chaveamento, onde eu conecto o Felipe com outra pessoa através de um número telefônico, mas na verdade são chaves, se ligam e desligam, por isso é switching, né? É Public Switching Telephone Network, o PSTN, ou a rede de telefonia convencional. Integrar a rede de telefonia convencional com o nosso servidor é feito através de um servidor chamado SIP Server, um SIP Server, tá? Que é o cara que integra, né, uma rede PSTN, uma rede de telefonia convencional, um PABX,
tá, ao meu server. Né? Então nós temos o ICE, temos o Turn Standard o ICE, né? E temos o SIP Server. Tá? Segurança, eu acho que não é um aspecto que eu preciso me preocupar nesse momento. Tá? Ele tem uma arquitetura de segurança própria de WebRTC. Tá? Ele pode usar criptografia, tá? Exigir criptografia para mídia e dados, tá? Para criptografia de vídeo, criptografia de áudio, tá? Ele pode usar esse recurso. Tá? A interface com o usuário é segura. Tá? E ele usa um conceito de sandboxes e não plugins. Ele cria, tá, uma sandbox, então ele não, ou seja, uma instância, né? Uma instância é um tempo de vida. Tá? Uma instância é um tempo de vida. Né? Um objeto, quando ele é instanciado, ele é criado, ele faz o que ele tem que fazer, quando ele não está mais sendo usado, ele é destruído. Né? Inclusive, objetos são criados e destruídos com argumentos de software chamados construtores e destrutores. Então, uma instância de um objeto é justamente isso. Porque o objeto, na verdade, ele já existe. Ele é um template, né? Um exemplo, um padrão. Eu chamo aquele padrão e, na verdade, eu não pego aquele padrão. Programação objetos é isso. Eu não pego aquele padrão de código. Eu leio aquele código, mando ele para a memória, ele ficou aqui, eu mandei uma cópia dele para a memória e criei uma instância dele. Isso é programação orientada a objetos, basicamente, por alto falando. Então, o objeto original fica, né? Então, se eu tenho, ou, por exemplo, digamos que eu tenho um objeto cliente, eu crio uma instância daquilo que eu defini como sendo um cliente, pego do template, né? Da definição da interface cliente, né? Mando para a memória e crio uma instância de objeto cliente na memória. O outro cliente conecta, eu pego outra instância, eu tenho duas instâncias independentes de clientes. É a programação orientada a objetos. Pathways seguros, tá? Caminhos seguros. Tá? Na verdade, o que acontece? Tá? Nós usamos, tá, sinalização HTTPS, tá? E o SRTP e DTLS para áudio e vídeo. Tá? O SRTP, tá, é um sistema seguro de transmissão de áudio e vídeo, de mídia, tá, de criptografia. Tá? O DTLS é criptografia de dados. Tá? SRTP é criptografia de áudio e vídeo, segurança de áudio e vídeo. Ninguém além de mim e de você conseguimos ver ou ouvir o que eu estou transmitindo para mim, para você, porque o áudio e o vídeo são criptografados SRTP. Os dados, tá, é o DTLS, tá? O DTLS é o TLS dinâmico, tá? É um padrão de criptografia, o e-mail usa o padrão TLS, tá? O DTLS é usado aqui para criptografia de dados, tá? E a sinalização é pelo mesmo protocolo usado para segurança de login, que é o HTTPS. Né? Arquiteturas, né? Arquitetura peer-to-peer, tá? É uma chamada um para um, né? Arquitetura mesh, né? Essa arquitetura preferida de uma amiga minha, né? Uma arquitetura small anyway call, mesh small anyway call, uma chamada, tá? Uma chamada para um pequeno grupo de caminhos, através de um pequeno grupo de caminhos, né? Na verdade, uma rede mesh, né? Uma rede colaborativa, tá? Numa área pequena, num grupo pequeno, numa determinada, vamos dizer, num salão de festas, várias pessoas com smartphone. Numa rede mesh, nós poderíamos todos estar conectados e quem não tem acesso à internet poderia entrar na rede mesh através de Bluetooth e conectar-se através da internet, ou entrar na rede mesh através do Wi-Fi e conectar-se através da internet da rede mesh, se um dos aparelhos da rede mesh, ou se todos, né, estiverem com pontos de acesso liberados. Na verdade, só se monta a rede mesh se os pontos de acesso estiverem abertos. Né? Uma rede mesh basicamente é isso. O WebRTC é mesh nativo. Né? A arquitetura estrela, tá? O Anyway Call médio, né? Já é diferente de uma rede mesh, né? É um broadcast direto,
né, o broadcast indireto, né. A MCU, Large Anyway Call, né. Então, com um MCU, o que acontece é que N pontos do lado A vão se comunicar com N pontos do lado B, né, através de um recurso chamado, né, MCU. Né. Esse recurso MCU nós não vamos abordar agora, né, mas são um recurso disponibilizado pelo servidor. Bom, é fácil, tá, interoperar, tá, com dispositivos que não são browser. Tá. CIP-ML5, tá, para cliente JavaScript open source, tá, o CIP-ML5, tá. Um cliente CIP na verdade é um telefone, né, dentro do padrão CIP-ML5. Né. O telefone é um telefone VoIP, tá. Fono é um open source JavaScript, tá, uma API de telefone, tá. E Zingaia, tá, que é um widget embarcável, né. O Zingaia já é um widget, já é diferente, né, de uma API, né, ou, veja bem que é o seguinte, CIP-ML5 é um CIP client JavaScript, né, o Fono é uma API JavaScript, né, client é uma coisa, API é uma coisa, né, e um widget embarcado é outra coisa. Né. São coisas que nós podemos explorar também isso em termos de definição de escopo de projeto, né, mas só para saber que existe esse recurso. São recursos para a telefonia, né, ou seja, o WebRTC prevê, né, a integração de internet das coisas. Né. Aqui está o Zingaia PSTN, né, eu não vou falar, o Tether, né, criando uma aplicação WebRTC. Né. Aqui tem questões internas de WebRTC, né, ele está apresentando aqui, ó, algumas das características. Né. O adapter JS, né, JS é o JavaScript, né, o adapter.js, tá, te permite usar o mesmo código em todos os navegadores, né, remove, né, prefixos de fornecedores, diferenças de abstração, ele resolve diferenças de abstração entre Chrome e Firefox, né, cada um tem um conceito de abstração diferente. O que é o spec churn? Bom, vamos ao spec churn. Spec churn. Spec churn. Eu não, na verdade, não falo sério, eu não me lembro o que são esses efeitos de spec churn. Eu não me lembro, não estudei o Adapter.js até esse ponto, se bem que os frameworks para JavaScript, tá, nós temos para vídeo chat o Simple WebRTC, o EasyRTC, o WebRTC.io, para dados ponto a ponto tem o Peer.js, tá, e o ShareFast. São frameworks, tá, para desenvolvimento de aplicações, né. O Simple WebRTC é uma maneira simples de fazer vídeo e áudio ponto a ponto, né. O Peer.js, né, é a transferência de dados peer-to-peer. Fácil, tá. Agora, serviços de vídeo, né, OpenTalk, né, foi adquirido pela Telefônica Digital e o Beeline, né, são serviços WebRTC. Bom, aqui tem uma série de coisas que nós podemos
pesquisar, né, a apresentação em vídeo do Google I.O., né, um vídeo do Colin Jennings, né, que fala sobre o WebRTC, o HTML5, a parte de áudio e vídeo de streaming de HTML5 de comunicações, na verdade usa a API, o WebRTC, né, e depois ele está capturando áudio e vídeo em HTML5, iniciando com o WebRTC, né, as últimas alterações, e o livro WebRTCbook.com, né? Bom, eu acho que em termos de WebRTC, aqui ele está falando WebRTC e HTML5 podem o WebRTC e HTML5, né, podem oferecer promover a mesma transformação, tá, para comunicações em tempo real que o primeiro browser, né, ofereceu para a informação, ou seja, o WebRTC veio trazer para as comunicações em tempo real, né, o mesmo impacto que foi gerado quando foi criado o primeiro navegador de internet. Nós conseguimos nos conectar, tornando assim o mundo, né, um mundo globalizado. Na verdade, um impacto bastante grande, né, eu fiquei bastante espantado. Eu sou profissional de telecomunicações, né. Na verdade, eu trabalhei muito mais tempo com telecomunicações dentro da área de sistemas, porque eu sempre trabalhei com comunicação planetária, global, né, de servidores. Eu trabalho com... A minha área de atuação sempre foi middleware, né, que não é da parte do cliente, eu fico no meio. O middleware é o miolo entre o cliente e o mainframe, né, que é o quadro principal. O mainframe é o computador de grande porte, que a gente chama, num ambiente chamado corporate, ou ambiente corporativo, né, que é global, né. Na verdade, trabalhamos em cima... em ambiente corporativo, a gente trabalha com backbone. Eu tenho um cabo de fibra ótica que sai de dentro do banco e é ligado, né, no próprio backbone principal da internet, se comunica com todas as matrizes do banco em cada um dos países. O processamento é centralizado no Brasil, né, no caso do Unibanco, na época, no caso do ABN AMRO-Bank, que era na Holanda, o mainframe, e nós temos alguns mainframes distribuídos, e isso não importa essa arquitetura. Então, isso é uma das coisas que sempre me ajudou bastante para poder entender essas arquiteturas, porque oferecer telecomunicações, né, streaming de áudio, vídeo, dados, voz, né, em tempo real, via navegador, é realmente um grande impacto, né. Eu espero ter sido bastante claro. Eu apresentei somente, né, a arquitetura WebRTC agora, e no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente do projeto TreeWeb, que é onde nós vamos usar, né, todos esses recursos de WebRTC. Muito obrigado e uma boa noite.